Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu vou trabalhar o conceito de limite. E nós vamos começar com a noção intuitiva de limite. Para isso, nós vamos considerar o seguinte exemplo. Então, vamos considerar a função f de domínio r menos 1 e contradomínio reais, e ela é definida por meio dessa fórmula matemática aqui. A f de x, ela é x² menos 1 dividido por x menos 1. Então, dada essa nossa função f, surge a seguinte pergunta: qual que é o comportamento dessa função quando o x está próximo de 1? Então, para a gente poder ver o que acontece com com os valores de f de x quando o x se aproxima de 1, nós vamos tomar uma sequência de valores de x que se aproximam de 1 pela esquerda, e depois nós vamos tomar uma outra sequência de valores de x que se aproximam de 1 pela direita. Então, vamos elaborar aqui essas duas tabelas. Eu tenho aqui a aproximação de valores de x pela esquerda. Então, se eu vou me aproximar de x igual a 1 pela esquerda, eu vou tomar valores menores do que x. Lembra que sempre quanto mais à esquerda um valor, menor ele é. Já para a aproximação dos valores à direita de x, a gente vai tomar valores de x maiores do que 1. Quanto mais à direita, maior esse número. Então, o que nós vamos fazer? Olhando aqui primeiro para a aproximação pela esquerda. Então, selecionei aqui os valores 0, 0,5, 0,8, 0,9, 0,99 e 0,999. Eu escolhi esses valores. Né? A gente pode perceber que eles estão se aproximando de 1. E quais são os valores que a f de x assume para cada um desses valores de x? Então, quem que é a f de 0? Para eu descobrir quem é a f de 0, eu vou vir aqui na expressão da minha função f, e aonde tem o x aqui, eu vou trocar esse x por 0. Quando nós fazemos isso, nós obtemos que a f de 0 é 1. Agora, a gente faz o mesmo processo para o valor de 0,5. Aonde tem o x aqui na nossa função f, a gente vai trocar esse x por 0,5. Dessa forma, a gente obtém o valor de 1,5. E prosseguindo para os demais valores, a gente vai obtendo as suas respectivas imagens. Então, o que a gente pode observar aqui pelos valores de x quando a gente aproxima de 1 pela esquerda? Os valores da f de x aqui, se nós formos observar, nós temos 1, 1,5, 1,8, 1,9, 1,99 e 1,999. Então, esses valores aqui, ó, principalmente esses últimos 3 valores aqui, a gente pode perceber que eles estão próximos de 2. Então, quando eu aproximo os valores de x pela esquerda de 1, os valores da f de x estão se aproximando de 2. Agora, o que será que acontece quando a gente faz essa aproximação pela direita? Quando a gente toma valores de x maiores do que 1, né? Então, a mesma coisa. Aqui, tomando x igual a 2, nós vamos aqui na expressão da nossa função f, e aonde tem o x aqui na expressão da função, a gente troca por 2. Com isso, a gente obtém que a f de 2 é igual a 3. Calculando a imagem para os demais valores de x aqui, a gente obtém os seus respectivos valores. E agora, olhando para esses valores que nós obtemos, nós podemos observar o quê? Que os valores de quando x se aproxima de 1 pela direita, olha só, eles também estão bem próximos de 2. Então, tanto a direita como a esquerda, quando nós aproximamos o x de 1, a nossa f de x se aproxima de 2. Então, só para ilustrar o que a gente fez, né, nós aproximamos os valores de x aqui
Nós tomamos uma aproximação aqui de valores de x pela esquerda, e quando nós fazemos essa aproximação aqui pela esquerda, né, o que aconteceu com os valores da imagem? Quando nós tomamos o x igual a 0, nós temos esse ponto, depois o correspondente para x igual a 0,5, 0,8, 0,9, 0,99 e 0,999. Então, quando nós aproximamos pela esquerda os valores de x, nós temos, né, que aqui os valores da imagem, eles estão crescendo e eles estão se aproximando cada vez mais do valor 2. Agora, quando a gente toma valores de x aqui pela direita, né, nós aproximamos os valores de x pela direita, o que nós obtemos agora é a seguinte sequência de pontos. Então, nós temos ali o x2, né, e a sua imagem 3. Em seguida, para x 1,5, x igual a 1,2, x igual a 1,1, x igual a 1,01 e 1,001. Então, olha só, se nós observarmos, né, os valores de y também para essa sequência de valores de x, os valores das suas imagens, eles também estão se aproximando do valor 2. Então, nós podemos dizer que o limite da nossa função f de x, quando x se aproxima de 1, é igual a 2. Então, nesse caso, nós podemos dizer que 2 é o limite da função f quando x se aproxima de 1, e nós vamos usar essa notação aqui. Então, quando nós olhamos para esta expressão aqui, nós entendemos que quando x tende a 1, a f de x tende a 2. Ou ainda, nós podemos ler essa expressão como sendo o limite de f de x, quando x tende a 1, é 2. São as formas que nós temos de ler esta expressão aqui. Bom, e qual que é a definição, então, precisa de limite? Então, a definição de limite é a seguinte: se f é uma função definida para todo número real, em algum intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente no próprio a, então, o limite da f de x quando x tende a é igual a L se pudermos aproximar f de x do valor L tanto quanto quisermos, tomando x suficientemente próximo de a. Ou seja, tudo que está escrito aqui nessa definição, a gente pode resumir matematicamente por meio dessa expressão 1 aqui. Então, nós temos aqui que o limite da nossa função f de x, quando x tende a é igual a um valor L, se e somente se e somente se, a f de x tende para L quando o x se aproxima de a. E de acordo com a nossa definição aqui, né, nós podemos observar que quando a gente toma esse intervalo aberto contendo esse número a, aparece aqui na nossa definição a palavrinha exceto, possivelmente no próprio a. Então, vamos explorar um pouquinho essa parte. Então, olha só. Eu tenho aqui que esse traço em vermelho é o gráfico da minha função f de x, e aqui eu tenho o meu valor a. Se eu quero saber qual que é o limite da minha função f de x quando o meu x se aproxima de a, né? Se eu fazer os valores de x se aproximarem de a aqui pela esquerda e aqui pela direita, o que eu consigo ver? Quando eu estou me aproximando aqui de a pela esquerda, eu estou me aproximando desse valor L. E quando eu estou me aproximando de a aqui pela direita, eu também estou me aproximando
desse valor L. Nesse caso aqui, nós temos que o valor da f de a existe, o limite da nossa função f de x quando x tende a A também existe, e nesse caso eles são iguais. Porém, nós podemos ter esta situação aqui, né? Quando eu aproximar os valores de x de A, os valores de x pela esquerda de A, e quando eu aproximo os valores de x pela direita de A, o que que nós temos? Eu tenho aqui que, aproximando pela esquerda, o valor da função está se aproximando aqui desse valor L. Aproximando aqui pela direita, os valores da função também estão se aproximando aqui desse valor L, né? No caso, nós temos que o limite da nossa função f de x aqui, quando x tende a A, ele existe. E a nossa f de A também existe, só que a f de A é esse pontinho vermelho aqui, certo? Lembra? Bolinha aberta, né? Ou bolinha branca, quer dizer que esse ponto aqui não pertence ao conjunto de pontos que eu estou estudando. Então, nesse caso, essa bolinha aberta, que corresponde ao ponto de coordenadas A e L, esse ponto aqui, ele não pertence ao gráfico da nossa função f, tá? Então, olha só, nesse caso, nós temos que, apesar da f de a existir e do limite da f de x quando x tende a A também existe, nesse caso, eles são diferentes. Eles são diferentes. No caso anterior, ambos existiam e eram iguais, tá? Mas a gente já pode perceber que isso não é uma regra. O fato dos dois existirem não garante que eles sejam iguais. E, por fim, um terceiro caso que nós podemos analisar dos limites é o seguinte: se eu olhar aqui para esse meu gráfico aqui, né? Se eu observar aqui, eu tenho que esse ponto em branco aqui, né? Essa bolinha aberta, não pertence ao gráfico da minha função. Portanto, o valor f de a não existe. Porém, né, se nós aproximarmos os valores de x pela esquerda de a e aproximarmos os valores de x pela direita de a, o que está acontecendo? Então, quando eu aproximo aqui pela esquerda, eu observo que os valores da função estão se aproximando para esse valor L. Quando eu aproximo de A pela direita, eu observo que os valores da função também estão se aproximando aqui desse valor L. Então, olha só, nesse caso, o limite da função, quando x se aproxima de A, ele existe, mesmo que a função não seja definida nesse valor A. Então, o fato desse valor A não pertencer ao domínio da nossa função, né, não implica que o limite da função, quando nós aproximamos os valores de x para ele, não exista. Seria o caso do exemplo que nós trabalhamos no início da aula. Então, nos próximos vídeos, nós vamos estudar alguns casos onde o limite da função não existe, ok? Até mais, pessoal!